Eles me ligam aqui no celular, eles mandam aqui melhor. Não, eles não telefonam, eles mandam mensagem. Ligou ar-condicionado, né? Deu certo? Olá, boa noite. Tudo Oi, bem? boa Tá a noite. galera entrando aqui aos poucos, doutor? Aqui, voltei. Boa noite, pessoal. Vou me apresentar novamente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Catarine Souza. Eu sou psicóloga, uma das sócias da BA. E hoje a gente dá início a um projeto muito legal em parceria com o Dr. Salomão, que é o Doutor Me Explica, que tem o objetivo de convidar profissionais da área da medicina para traduzir para uma linguagem mais para o senso comum desse universo da medicina associado ao autismo, tirando dúvidas, enfim, uma informação mais próxima da comunidade. Doutor Salomão, muito obrigada por ter aceitado participar da live, por ter aceitado a parceria do projeto. É um projeto muito legal, muito bonito. E aí, pessoal, antes da gente começar no tema da live, eu gostaria de convidar todo mundo que estiver entrando. Em Foz do Iguaçu, dia 24 e 25 de abril, nós teremos um evento sobre comportamento verbal com o Dr. Grier, que é dos Estados Unidos, falando um pouquinho sobre comportamento verbal e um lançamento presencial da tradução de um livro que a Bá fez em parceria com a editora Menon, tá bom? Então vamos começar? Então o tema da nossa live hoje é a história do autismo no Brasil. E aí, doutora, a primeira pergunta é: como é que o nome autismo surgiu aqui no Brasil? Conta um pouquinho pra gente. Bom, Caterina, na verdade, se você for olhar no histórico da medicina, evidentemente o que a gente chama hoje de TEA ou de autismo sempre esteve com o nome não identificado, confundido por muito tempo com a deficiência intelectual, com a esquizofrenia, com a doença mental. Então, por muito tempo, e agora quando você começa a rever as histórias, muito antigas, inclusive, você vê referências a pessoas cujas características, provavelmente, se vivas hoje, teriam o diagnóstico do que hoje a gente chama de autismo. Mas isso ficou diluído no meio dessa história e muito misturado com a deficiência intelectual. Quando que isso começa a mudar no mundo, né? Então, na verdade, o que hoje que a gente chama de TEA foi descrito como autismo na década de 40 pelo Kanner, que era um psiquiatra austríaco radicado nos Estados Unidos, onde ele viveu até a morte. Ele foi um cara que se tornou muito conhecido, em parte porque descreveu o autismo, mas em grande parte porque ele foi um dos primeiros psiquiatras infantis do mundo. Era uma especialidade até então quase que inexistente. O Kanner identificou, no meio de um monte de crianças até então consideradas deficientes intelectuais, algumas que tinham algumas peculiaridades. Tinham coisas que chamavam a atenção por ser diferente daquilo que habitualmente você vê no indivíduo com uma deficiência intelectual severa. Então, eram crianças que tinham uma memória fora do habitual. Algumas falavam de uma forma até muito rebuscada, como se fossem pequenos professores dando uma aula sobre determinados assuntos. Mas o que o Kanner percebeu, e que a gente sabe hoje que é a marca talvez central do autismo, é que essas pessoas nasciam sem esse impulso que a gente nasce de se relacionar com o outro. Então, a
aparentemente, esses indivíduos não tinham esse desejo, essa coisa que faz parte da gente desde que a gente nasce, de se relacionar com o próximo. E daí serem isolados, terem muita dificuldade de manter amigos, etc. Outras coisas chamavam atenção. Essas crianças que o Kahneman descreveu tinham interesses muito peculiares. E uma vez interessados numa determinada coisa, eles eram absolutamente imbatíveis naquilo. Eles eram capazes de recitar de cor a Bíblia, de cantar os salmos todos da igreja, tendo visto apenas uma vez. Alguns eram capazes de tocar uma sinfonia no piano ou em qualquer outro instrumento, tendo ouvido pela primeira vez. Então, surge com o Kahneman o que ele chamou pela primeira vez de um transtorno mais ligado ao autismo. Por que ele deu o nome de autismo? Porque ele quis chamar a atenção para esse isolamento que essas crianças tinham. O autismo, o termo de autismo, na verdade, vem sendo utilizado há muito mais tempo em psiquiatria clássica. Mas usado em psiquiatria clássica como um dos sintomas básicos da esquizofrenia. Você estava falando aí deficiência intelectual e esquizofrenia. Me conta por que Isso. no começo, lá atrás, o autismo era associado a esses dois grupos de pessoas. Não é que era associado com a Caterina, ele era confundido com. Porque você parte do princípio que uma das coisas que chama muito a atenção para o indivíduo com uma deficiência intelectual é o grau de disfuncionabilidade que ele tem. Quer dizer, ele não tem funções adequadas na escola, em casa, e é muito fácil confundir. Aliás, não só é fácil confundir, como é preciso lembrar que 30% a 40% dos indivíduos com autismo também têm deficiência. Então, na verdade, não é um ou outro. Existe uma diferença básica no quadro, mas a associação entre essas duas coisas não é incomum. Confusão, né? Se você pensar um pouquinho. E aí a história do Kahneman, a descrição clínica que ele fez foi maravilhosa. Se você pegar a descrição dele, no livro dele, a última edição foi de 62, ele descreve exatamente aquilo que eu descreveria hoje. O grande problema foi quando ele discutiu a causa. A gente tem que lembrar que a época em que o Kahneman viveu e estudou foi uma época em que havia um consenso mundial de que problemas das crianças sempre são resultado de problemas dos pais. Então, vivia-se uma cultura de que a maternagem inadequada produzia Ou seja, filhos essa inadequados. patologia estava diretamente relacionada ao comportamento dos pais. Eram pais que não sabiam cuidar de um filho, que, segundo o próprio Kahneman, eram frígidos do ponto de vista emocional, eram pais muito mais ligados a coisas racionais do que às coisas emocionais. E, inclusive, ele chega a falar que são pais que não viam o filho como uma figura humanizada. Era uma criança desumanizada. Só que o Kahneman, quando o trabalho que ele publicou em 43, quando ele fala nessa possibilidade como causa, no finzinho do trabalho ele diz assim, que em alguns casos o quadro é tão precoce que não haveria tempo para o ambiente produzir aquilo. Que possivelmente a gente estava frente a uma coisa inata, ou seja, com a qual o cara nasceu. Então, desde o início, ele deixa essa dúvida, no sentido de que o que poderia causar o autismo. O problema é que a primeira hipótese vingou e veio caminhando até muito próximo de nós. Eu diria que até a década de 50, 60, era a coisa predominante no mundo. E por incrível que pareça, até hoje, em países como o nosso, existem redutos que ainda admitem que o autismo é sim causado por uma mãe refrigeradora ou uma mãe geladeira. Ou seja, embora não haja nada que comprove isso, nunca houve comprovação,
ainda existe por parte de alguns indivíduos que defendem a psicanálise, principalmente, que defendem essa causa, essa etiologia do autismo. Que a gente está, obviamente, a grande massa da literatura mundial jamais foi capaz de comprovar isso. Mas isso perdurou por muito tempo, né? Vários outros autores famosos que vieram depois do Kanner mantiveram essa linha de raciocínio, alimentando isso, né? Quando que começa a mudar isso? Isso começa a mudar por volta da década de 70, final da década de 70, quando alguns psicólogos americanos começam a pôr em dúvida essa causa e começam a associar agora o autismo a uma desordem cerebral, neurológica. Então, nesse momento, que é crucial na história do autismo, você começa a tirar uma patologia que era até então psiquiátrica, decorrente de um problema ambiental, no caso os pais, para a área médica propriamente dita, em que você passa a admitir que provavelmente o autismo tem como causa fundamental uma desordem no funcionamento cerebral, que é, sem dúvida nenhuma, o que a imensa maioria dos autores hoje aceita. Acho que é uma coisa que é praticamente indiscutível. Quando que isso chega no Brasil? Até a década de 1980, praticamente não se falava em autismo no Brasil. Então a gente não está falando de uma coisa tão antiga. Eu estou falando da década. Pois é. Final da década de 70, início da década de 80, surge um movimento no Brasil. E isso a gente deve fundamentalmente a associações de pais que começam a ser criadas entre final da década de 70 e início de 80. Eu diria que a mais conhecida hoje é a AMA, não só a AMA de São Paulo, onde ela começou, mas você hoje tem AMAs espalhadas pelo Brasil. E esse movimento de pais deu um impulso brutal ao conhecimento, a tudo que se faz hoje do autismo. Inclusive, no final de 80, comecinho dos anos 1990, surgem os dois primeiros grandes congressos sobre autismo no Brasil. Um foi realizado em Brasília, outro foi realizado aqui em São Paulo, e eu tive o privilégio de participar desse evento, que naquela ocasião foi algo inusitado. No segundo congresso, nós tivemos... Gente, eu li a informação na internet, eu achei fantástica. E você imaginar que era um assunto praticamente desconhecido, mas estava latente, né? Quer dizer, era uma coisa que estava meio submersa, as pessoas ouviam falar, mas não sabiam muito bem o que era. Quando surgiu essa oportunidade, a gente teve um monte de pessoas interessadas, foi um sucesso enorme. E a partir daí começa a se falar muito mais no autismo no Brasil. Alguns médicos psiquiatras que tiveram uma formação nos Estados Unidos voltaram para o Brasil e começaram a divulgar cada vez mais isso. Eles se denominavam autistólogos, ou seja, um cara cuja especialidade maior era estudar autismo, né? Um outro marco que é fundamental, eu acho, é quando surge um conjunto de critérios diagnósticos chamado DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico, que é produzido, eventualmente, de tempos em tempos, pela Associação Americana de Psiquiatria. O DSM é um livro. É um livro. Hoje, na verdade, ele é uma plataforma que você encontra na internet, inclusive facilmente, onde ele lista todas as condições neuropsiquiátricas que até hoje foram identificadas como tal. Então, ele não só ele lista, como ele dá um código, um número, para que você possa usar, e descreve quais são as características básicas da desordem. Então, surge pela primeira vez na psiquiatria mais tradicional o termo de autismo, em 1980.
Esse foi o DSM-3. Hoje a gente está no DSM-5, que foi editado a questão de 3 ou 4 anos atrás. À medida que esses DSMs vieram se modificando, veio também se modificando a nomenclatura. Então, por exemplo, até o DSM-4, a gente falava em autismo atípico, síndrome de Asperger, autismo, síndrome de Rett, uma série de coisas. Hoje, pela nomenclatura prevista pelo DSM, tudo isso está dentro do mesmo código geral, que é o transtorno do espectro do autismo. Então, não se fala mais em Asperger. A síndrome de Rett não tem mais nada a ver com autismo, é uma outra condição. Então, por isso que hoje há um pouco de discussão em termos de como nomear essas pessoas. Porque ainda, até muito pouco tempo atrás, um outro código de doenças que existe é o Código Internacional das Doenças, que é emitido pela Organização Mundial de Saúde. Tá, então a gente está falando basicamente de dois livros, é isso? Estou falando da CID, que é da Organização Mundial de Saúde, que é sobre toda a patologia, não é só a neuropsiquiatria, tudo. Todas as doenças estão listadas lá, com código de inscrição, etc. Por que a CID é importante no Brasil? Porque toda vez que você encaminha alguém para um tratamento e você solicita que o plano de saúde, por exemplo, pague, ou que o SUS faça alguma coisa, você não consegue se você não tiver a CID correspondente. Então, a CID nada mais é do que um número, é um código, né? Antes era o F84, agora mudou, está um pouco mais complicado, é 6A02, etc. Mas isso, na verdade, é um código que diz que condição aquela pessoa tem. É exigido na grande parte dos documentos que você precisa hoje, frente a planos de saúde, compra de medicamento, etc. Então, o que é CID? É simplesmente o código da tua doença, no caso, o autismo, pela Organização Mundial de Saúde. O que é o DSM? É a tua condição neuropsiquiátrica, de acordo com a classificação proposta pela Associação Americana de Psiquiatria. Embora a americana dominou o mundo. Deixa eu tentar entender uma coisa. O senhor está dizendo que as edições DSM-1, 2, 3, 4, eles vão se atualizando e vão mudando o modo de descrever alguns quadros. Me conta como é que essas atualizações são feitas, ou seja, como é que isso do dia a dia, da leitura dessas queixas, elas vão parar nessa descrição? Não, o problema é meio complicado, porque assim, para pegar o exemplo do DSM, o DSM é produzido por centenas de profissionais. Esses centenas de profissionais com especialidade voltada para a neuropsiquiatria, eles formam comitês que se reúnem de tempos em tempos, onde eles vão ver se aquilo que você costumava chamar de autismo, com aquelas características, durante todo esse período que passou da emissão do último até hoje, se mudou alguma coisa. Então, por exemplo, até o DSM-4, a síndrome de Rett fazia parte do que então se chamava transtornos globais do desenvolvimento, que é onde estava o autismo. Desculpa interromper. O que é síndrome de Rett? O problema é que síndrome de Rett é uma condição completamente diferente do autismo. É uma condição própria da menina. 99% dos casos acontecem só em mulheres, enquanto que o autismo, 80% acontece em homens. Tem um curso clínico completamente, mas num determinado momento da doença, essas meninas parecem autistas. Elas ficam isoladas, deixam de falar. Então, é possível, neste momento, confundir. Mas por que ela saiu desse grupo? Porque à medida
que a gente foi conhecendo a síndrome de Rett, foi ficando óbvio de que era uma condição diferente, com curso clínico diferente, causas genéticas diferentes, tratamento diferente. E há, inclusive, até hoje, trabalhos recentes que você vai ler sobre síndrome de Rett e o cara começa dizendo assim, a síndrome de Rett é o quadro de autismo mais severo que ocorre em mulheres. Não é. É uma outra coisa. Mas por que que isso persiste? Porque por muito tempo ficou dentro do mesmo grupo de doenças do autismo. Então, saiu agora. Por quê? Porque as pessoas envolvidas nessa história toda chegaram à conclusão de que há evidências mais do que robustas de que ele não pertence ao mesmo grupo. Vamos tirar e fazer uma outra coisa. Mas existem problemas graves com essa coisa do DSM. Então, o que se levanta como problema sério? O pessoal que constrói o DSM, grande parte desses médicos são médicos que têm relações muito íntimas com laboratórios. E se levanta a suspeita de que, em alguns casos, o fato daquele sujeito ter ligações com o laboratório faz com que ele proponha, por exemplo, que um determinado remédio que até então era proposto para crianças com mais de 6 anos, agora, no último, pode ser proposto para crianças com 4. E aí surge uma dúvida, quer dizer, o cara está sendo um cientista que está usando argumentos nada além da ciência, ou ele está lá dentro a serviço de um laboratório. Então, isso é uma coisa que pesa muito quando você discute as pessoas que estão envolvidas no DSM. Então, obviamente, a vinda do DSM, a vinda da CID, foi um grande avanço no sentido de universalizar conceitos. Mas eles são incluídos de críticas e de problemas. Tanto é verdade que eles vão mudando, né? Fossem perfeitos, ele estaria na primeira edição e acabou. E vai continuar mudando, né? Então, por exemplo, se hoje há uma afirmativa meio entendida de que o autismo é uma condição que não tem cura, se num determinado momento você tiver a possibilidade de comprovar que, pelo menos em alguns casos, existe, vai mudar o conceito. Então, ele é um conceito mutável, como tudo em medicina. A gente costuma dizer, né, que a ciência, na verdade, é um conjunto de verdades absolutamente transitórias, né? O que eu estou te falando hoje, daqui a 10 anos, provavelmente está absolutamente diferente do que eu estou te dizendo. Mas Entendi. vale para hoje. Ou seja, é um grupo grande que observa como essa população se comportou e como foi feita a intervenção e como essa população se comportou diante da intervenção e sai tirando aí algumas conclusões e mudando a forma de descrever e a nomenclatura para isso. Claro. Então, inclusive, o que hoje você chama de espectro, para dar a ideia de que é uma coisa que vai de um caso muito severo até um caso que é muito leve o comprometimento, há discussões. Se esse caso é muito leve, que está muito próximo do normal, se é mesmo igualzinho a esses que é muito severo. Ou se é uma coisa parecida, que nesse momento eu considero como espectro. Então, até isso, eu não acho possível que mude em um ou seja, eu determinado posso momento. concluir que lá no começo, quando essa discussão chegou no Brasil, a população que estava mais próximo dessa nomenclatura, não era a população que hoje a gente diz que tem o nível 1. Era uma população completamente diferente. Por isso que surge, num determinado momento, a ideia do espectro. Então, quando você pega o caso clássico, severo, daquele indivíduo que não fala, não se comunica, fica o dia inteiro com estereotipia,
E, de repente, você vem para um cara que é CEO de uma multinacional que lança foguete com todo sucesso. Que diabo, né? Será que é a mesma coisa? Será que é verdade que esse cara aqui é um sucesso? Ele simplesmente tem a mesma coisa que aquele Severo, porém de uma forma atenuada? Ou será que eu estou falando de uma outra coisa? E o que eu falo a respeito daquele indivíduo que está numa zona de penumbra, que é entre aquilo que eu chamo de nível 1 e o cara que é esquisito? Tá? Você pega um sujeito que é um pouco estranho, não tem muitos amigos, dá conta de tudo o que se espera dele, tem um comportamento social admissível. Será que ele é um autista? Ou é o jeitão desse cara que hoje eu confundo com autismo? Então, à medida que você se afasta do quadro severo, mais complicado é você identificar o indivíduo que tem um quadro de comportamento leve. Tanto isso é verdade que a experiência que a gente tem em consultório, não só eu, mas a maioria dos médicos que lidam com a população, não é incomum você receber uma criança de 3, 4, 5 anos de idade que vem com diagnóstico de superdotação e sai com diagnóstico de autismo. E por que ele é considerado superdotado? Porque ele aprendeu a ler sozinho com 2 anos, porque com 3 anos e meio ele fala inglês melhor do que o inglês, aprendeu sozinho vendo cartoon, ele é um especialista em astrofísica com 4 anos. Ele é um gênio? Não necessariamente. Pode ser um gênio, mas há que ver o resto. Como é que é a sociabilidade desse menino? Como é que é a capacidade de se comunicar? Como é que é a possibilidade dele ser funcional nos outros aspectos, além daquele em que ele é maravilhoso? Então, esse é o chamado a síndrome do savant, que é a síndrome do sábio, né? Que é comum no autismo e é comum na deficiência intelectual também. Você pode ter indivíduos com deficiência intelectual que têm uma ilha de habilidade muito preservada e que acabam chamando a atenção, porque é uma coisa inusitada, né, eventualmente. Tá, então me conta uma coisa. Se a gente for pensar temporalmente, quantos aspectos quantas variáveis dessas que você está me contando agora eram consideradas naquela época? O que era considerado naquela época e o que foi avançando se a gente for pensar no dia a dia? O que chegava no seu consultório? Não, o que mudou não foi o quadro de base. O que mudou foi a amplitude que você deu para os sinais e sintomas. Então, o autista severo clássico, ele não se comunica. O nível 1, ele se comunica, mas ele não é plenamente funcional na forma como ele fala. É obrigatório que ele fique o dia inteiro fazendo estereotipia na frente do... Não, não é. Eu posso ter um indivíduo que tem estereotipias extremamente sutis, algumas das quais ele consegue, inclusive, controlar. Ele sabe que se ele começar a fazer isso na frente dos outros, vão achar estranho. Então, ele é um sujeito que fica autista quando chega em casa. Quando ele não tem a coerção social de ter que evitar determinadas coisas. Então, na verdade, o que aumentou foi a latitude dos sinais e sintomas. Então, por que espectro? Porque a ideia que se quer dar é exatamente isso. Este cara que está aqui tem tudo que esse aqui tem, mas de forma atenuada. Tem o nível 3, que é esse, o 2 está no meio e o 1 está aqui. Mas, de novo, quando você vai chegando no extremo menos comprometido, é onde você tem as maiores dificuldades em diagnóstico por razões óbvias. Né? E te digo mais, você ser considerado autista ou não, sendo muito levemente comprometido, depende do médico que você vai ouvir, do humor do médico naquele dia. Parece mentira? Não é. Não é.
você entra numa coisa que é extremamente subjetiva. Eu não estou falando mais de uma coisa objetiva. Eu estou falando de uma interpretação que o médico faz a respeito Entendi. do teu jeito de ser. Ou seja, do que eu estou entendendo, essa população era assim. Isso aqui fez assim. E aí existe uma Isso. ponta dessa população que tem um desafio muito grande para conseguir identificar e tratar. Sim. Não, e te digo mais. E essa coisa que você fez era assim e ficou assim, Ah, explica outra coisa. Por que 4 para 10 mil e hoje é 1 para 54? por conta disso? Então, quando eu comecei a mexer com autismo, era uma condição rara, peculiar, instigante, super interessante e muito rara. Era uma coisa assim, qual é a frequência com que você encontra o autismo? 4 indivíduos afetados por 10 mil da população. Hoje, se você aceitar as estatísticas mais recentes, para crianças com 8 anos de idade, 1 em cada 54 tem ideia. Então, é uma brutalidade, se você imaginar. Eu estou falando de mais de 1% da população. Estou falando de um número Ai, deixa imenso eu de ver se pessoas essa pergunta tem afetadas. Né? resposta. E esse número, ele está mais num polo ou em outro dessa pizza? Desse espectro? Que a gente tem, assim, alguns estudos têm mostrado que hoje você tem menos casos severos do que tínhamos antigamente. A discussão é como esse guarda-chuva está muito grande e você acaba diluindo isso numa população muito grande, ou será que o tratamento é tão efetivo que pessoas que seriam seriamente comprometidas hoje são menos? Eu acredito na importância do tratamento. Eu acho que o tratamento bem feito, no momento correto, muda o curso Entendi. da Aquilo que a doença, gente ou da conversou na última condição. live de o fato de um indivíduo estar no nível 1, 2 e 3 não significa que aquilo era engessado, estático. Não é. Agora, eu não acredito realmente que um tratamento, por melhor que seja, faça com que tudo aquilo desapareça. Eu acho que você consegue atenuar muito os sinais e sintomas a ponto do indivíduo poder ter uma vida considerada normal. Inclusive nessa ponta, Sim, na, 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 boa, isso, na ponta na boa. ponta do nível 1, vamos colocar assim. Na Ponta mais, você se depara com quadros que são muito graves, que por mais que você trate, você tem um resultado muito pobre em termos do que você consegue. Não é infrequente, 30% das pessoas com diagnóstico de TEA não falam e jamais vão se comunicar. Então, 30% de indivíduos que terão, entre outras dificuldades, uma dificuldade central que é a impossibilidade de se comunicar. Isso significa que eles não mereçam o tratamento? Absolutamente. Acho que eles merecem o tratamento, mas a tua expectativa tem que ser muito menos presente do que no caso menos comprometido. Mas você consegue modificações. No entretanto, até hoje, existem casos que são tão severos que, por menos que você queira, estão em instituições fechadas. Por menos que você queira, depois de toda a reforma psiquiátrica, de você evitar a institucionalização, existem indivíduos que têm um grau de comprometimento comportamental que os torna inviáveis de viver em sociedade. E quando eu digo em sociedade, estou pensando inclusive na pequena sociedade que é a família. Então, em alguns casos, ainda, lamentavelmente, você
tem que recorrer a uma institucionalização. Tá. Ou seja, a gente pode considerar aí o avanço do tratamento, e aí isso tem relação um pouco do olhar que a psicologia foi adquirindo e da intervenção, porque você me contou que lá atrás a relação com a psicanálise era muito próxima. E aí me conta como é que foi o avanço aí desse entrelaçamento da medicina com a psicologia e a mudança de leitura da psicologia sobre essa situação, sobre esse quadro. Como tudo acontece que um cara iluminado, num determinado momento, tem uma ideia, que pode ser uma ideia de Jerico, ou, de repente, é uma ideia que muda o curso da doença, das condições. E esse cara se chama Lovaas, que é um psicólogo comportamental americano, que bolou o que hoje a gente chama de ABA, Applied Behavior Analysis, que é o quê? É uma teoria baseada naquela coisa muito rígida da teoria comportamental, que começa com cachorrinho, que começa com bichinho, etc. e tal, onde você começa a provar que determinados estímulos ambientais são gatilho para determinados comportamentos inadequados. E aí você começa a perceber que se você manipula o ambiente de uma determinada forma, você consegue mudar como que aquele indivíduo reage a determinados estímulos. E é daí que vem toda a história que depois culminou no ABA, mais recentemente no Denver, que é um ABA atenuado, não tão xiita, que parece que é mais efetivo em crianças pequenininhas, é mais usado em crianças abaixo de 3 anos, mas os princípios básicos são os mesmos. O grande que a gente tem é que até hoje existe um preconceito enorme contra o ABA por parte de determinadas pessoas, porque a família diz assim, mas Salomão, isso é treino. É treino. É treino. É o mesmo treino que você faz com o teu marido quando ele esquece do aniversário de casamento, chega em casa e não te dá um beijo nem um presente. Ele vai ser punido. De algum jeito você vai punir esse cara. Você vai esquecer de oferecer uma coisa que ele quer, você vai ficar emburrada por um determinado tempo. E se você fizer isso repetidamente, talvez ele perceba que ele fez algo errado e mude de atitude. Agora, não. Ele chegou em casa, 1000 beijos, joias, aquelas que o Bolsonaro roubou, ele conseguiu comprar, trouxe para você. Ele vai ganhar beijos, abraços, doce, chocolate, sorvete. O que você está fazendo? Você está recompensando um comportamento que você considera positivo. O ABA, mantidas as devidas proporções, muito mais, obviamente, muito mais complexo do que eu estou colocando, é isso. É eu tentar fazer com que o ambiente favoreça comportamentos adequados e desfavoreça comportamentos inadequados. E hoje faz parte do quadro, muito pesadamente, uma coisa que se chama trabalho com a cognição social. Então, como o autismo, mesmo os pouco comprometidos, tem sérios problemas quanto à forma como se relaciona com os outros, isto também é passível de uma modificação. Então, você tem como ensinar esses indivíduos a ter comportamentos socialmente mais adequados. Isso muda, cara, muda a vida deles. Ou seja, ao longo da história, a medicina foi conversando com outro jeito que a psicologia tinha de olhar o homem e olhar o jeito que o homem se comportava e se relacionava com o mundo, e foi vendo que aquilo que era chamado de inadequado, comportamento inadequado nessa população, tinha como baixar de frequência e deixar de existir a depender da construção de um ambiente que favorecesse essa queda, assim como aprender coisas que eram importantes aprender. Uma coisa que é muito básica,
que dá, que a gente explica para os pais, eles começam a entender direito. Se você tem uma criança autista, ou uma criança típica, que quando frustrada, bate a cabeça no chão. No momento que ela bate a cabeça no chão, você, como mãe, a avó, a bisavó, a tataravó, ficam profundamente assustados e socorrem essa criança. Na verdade, o que você está dizendo para o Joãozinho? Joãozinho, a hora que você quiser a atenção do mundo, bate a cabeça no chão. E a gente faz isso a todo instante, sem querer. Quando você lida com os seus filhos, crianças típicas, habitualmente, quando eles estão fazendo uma coisa muito boa, você não fala nada. Mas você vai encher o saco dele quando ele fizer alguma coisa errada. O que a gente está fazendo? O oposto do que a gente deveria fazer. Óbvio, você não vai deixar o sujeito fazer coisas absolutamente fora daquilo que é aceitável. Isso é outra história. O que só estou dizendo é que a gente tem esse hábito, né, de você recompensar de uma forma inadvertida maus comportamentos. Então, por exemplo, o exemplo que eu te dei dos gêniozinhos, né, uma criança de 2 anos, eu vejo todo dia isso no consultório, literalmente todo dia. Criança com 2 anos e meio, que os pais falam assim, não, ele não se comunica, mas ele é muito inteligente, Salomão. Ele sabe o alfabeto, ele sabe os números em inglês e português. E aí o que a família faz? Aniversário. Eu dou a enciclopédia britânica para ele, eu dou o alfabeto em russo. O que o avô vai trazer? Um alfabeto que ele foi buscar na Rússia. Enfim, então, sem querer, eu estou retroalimentando uma coisa que não é desejável. O que eu deveria fazer? Exatamente o oposto. Quer dizer, quando ele estiver envolvido nesse hiperfoco que não é legal para ele, chamar atenção para uma coisa diferente, desaparecer com o alfabeto da minha casa na medida do possível. Tá? São coisas tão simples, às vezes, que a gente não se dá conta de que é fácil fazer isso. Não estou falando que o ABA é simples, é muito mais complexo do que eu estou falando aqui, mas a base eu é posso essa. entender que ainda existe muita desinformação ou informação inadequada sobre intervenção. Muito, muito. O que eu costumo dizer para os pais? Os pais não podem ter a sensação de que quando eu falo para eles assim, esse seu filho tem um comprometimento de linguagem de tal ordem e de falta de empatia com o outro, que numa sessão de psicanálise ele provavelmente não vai ter nenhum ganho. Ele não vai entender o que o analista está falando, ele não é capaz de introjetar aquilo que está sendo dito, mas essa não é a minha opinião. O que eu sugiro? Você vai para casa, entra no Google, põe lá autismo e tratamento e vê quantos milhares de trabalhos defendem a terapia comportamental e quantos defendem a psicanálise. Então, se você fizer essa simples pesquisa, você vai chegar à conclusão que ou a mídia é toda comprada, e o pessoal que faz aba compra esse pessoal, ou não, ou existe evidências muito robustas que, até o momento, essa é a melhor forma de tratar as crianças. Não só. E outra coisa, né, quando você menciona a psicologia e a medicina, né? Uma coisa que, para mim, é muito clara, não existe a psicologia, não existe a neuro, não existe a psiquiatria. Existe uma coisa só. Quer dizer, não é possível eu ser médico de criança se eu não fizer um pouco de psiquiatria, neurologia e psicologia. Por isso que eu acho meio estranho essa história de hoje. Hoje eu sou neuropsicólogo. Como é que pode existir um psicólogo que não é neuro também? É um psicólogo que não conhece o sistema nervoso central? Meu Deus do céu! O que é isso? É verdade que os neuropsicólogos têm protocolos específicos, com testes, etc. Mas o que eu discuto é assim, o conhecimento que você tem que ter. Como é que você pode imaginar que você é uma fonoaudióloga
que vai tratar de crianças com distúrbio de linguagem e não conhece sistema nervoso central. E que diabo você está tratando? Está tratando do espírito dessa criança. Então, eu acho que assim, medicina, e aí vai neurologia, vai psiquiatria, psicologia, é uma coisa só. Só que cada um de nós tem instrumentos dos quais a gente é mais competente. Então, assim, eu não sou capaz, sozinho, de fazer diagnóstico de alguns autistas. Eu recorro a todo momento a uma neuropsicóloga e uma especialista em linguagem. Por quê? Porque o exame neurológico não é capaz de pegar certas sutilezas para os quais ele não foi imaginado. Agora, dá para fazer diagnóstico em 5 minutos no caso severo? Sim. A minha secretária faz. Ela já viu tanto autista na vida dela, que aquele caso típico, clássico, ela entra no meu consultório e fala assim, doutor, vai entrar mais um. Ou não é infrequente, eu acho que ela está ouvindo a gente, inclusive, não é infrequente, ela fala assim, esse aí não era, né, doutor? E frequentemente ela acerta. Mas existem casos que isso não basta. Eu tenho que ter. E tem outra coisa. Quando você faz um diagnóstico de autismo, não acabou o caso ali. Porque existem comorbidades muito frequentes no autismo. Então você pode ter autismo e outras síndromes. Você pode ter autismo e doenças genéticas que têm que ser identificadas. Você pode ter autismo e condições que são tratáveis. Então, eventualmente, diagnóstico de autismo Ou é seja, um a coisa pedaço mudou da muito história. aí, né, temporalmente, né? E aí, Sim. ela avançou bastante também. Se a gente for pensar, que a gente está chegando aí na reta final da live, se a gente for pensar nos desafios hoje, no Brasil, em termos de diagnóstico e intervenção, quais são os maiores desafios que o senhor percebe hoje? Bom, o desafio que eu sinto, sempre senti, é que a classe médica, como tal, não está preparada para diagnosticar as crianças pequenas com Me autismo. explica isso. A, não, a explicação é muito clara. Autismo não faz parte do currículo Como médico assim? habitual. Então, se não faz parte, é excepcional você ter uma faculdade de medicina em que você tenha informação suficiente para os médicos que permita a eles, uma vez formados, identificar uma criança com comprometimento. Então, isso que eu estou te falando, ah, existem vários trabalhos feitos aqui no Brasil, inclusive, mostrando o percurso das famílias da suspeita até o diagnóstico. E algumas dessas famílias estão rodando por aí há 3, 4, 5, 6 anos. E ouvindo de pediatras, coisa do tipo, a senhora está preocupada, você é muito ansiosa, cada criança tem o seu tempo, não se preocupe tanto. Mas, porém, não olha para mim quando ele mama. Mas tem muita criança que posterga esse diagnóstico. Então, o que mudou muito recentemente? Como o autismo ganhou a mídia leiga, saiu no Fantástico, sai no rádio, sai em tudo quanto é lugar. O que eu recebo muito hoje são crianças com menos de 3 anos, cujas mães ou pais suspeitam de alguma coisa, mas que vêm conversar comigo à revelia do seu médico de Ou seja, pediatra. Que, aliás, acho uma legal. Quer dizer, se eu tenho uma suspeita muito robusta a respeito do meu filho, e o profissional que eu procuro me dá uma resposta que não me satisfaz, eu não tenho o menor sim. problema em ouvir uma segunda opinião. Então não adianta você também dizer, bom, mas a culpa é do pediatra. O pediatra pode ter pecado por não ter identificado. Mas e essa família que tem certeza que tem alguma coisa acontecendo e o seu médico de confiança diz que não?
ouça uma outra opinião. Vá atrás de uma opinião para te deixar mais... E hoje você tem uma conduta que é: não se faz diagnóstico de autismo na criança pequena, mas se suspeita e se Tá. começa o tratamento. Então, hoje, grandes problemas. Identificação, mas o maior problema é a falta de políticas públicas que garantam que a imensa maioria de quem precise tenha um atendimento minimamente aceitável. Não tem nenhum tratamento. A grande maioria das crianças com autismo no Brasil não tem atendimento. Ou tem um atendimento que é absolutamente fora do mínimo necessário para ele melhorar. Entendi. Ou seja, o primeiro Lamentavelmente. desafio é que essa criança, que esses pais encontrem um médico que valide a observação dos pais quanto à desconfiança de que tem alguma coisa que não está legal. O segundo desafio é que essa criança tenha um tratamento minimamente adequado. Vamos lá. O que é um tratamento minimamente adequado? O que seria? Depende da idade da criança, mas basicamente você utiliza 3 ramos dos paramédicos, né? É a psicologia comportamental, é a fonoterapeuta, que tem métodos muito próprios para tratar do autismo, e muito frequentemente a terapia ocupacional, porque grande parte das crianças com autismo tem um transtorno sensorial importante. E quem cuida de transtorno sensorial, em geral, é uma boa terapeuta ocupacional com determinados métodos aceitos também universalmente. Então, isso é o mínimo. O que não dá para discutir, porque não é uma coisa que eu possa dizer que valha para todo mundo, é quanto tempo de tratamento eles precisam. Então, você vai ouvir falar em 40 horas semanais, que é o que se faz em alguns países do mundo, que é inviável no Brasil, né? É inviável porque eu não tenho profissionais em número suficiente, porque é caro demais e porque nem todos os planos de saúde pagam esse. Então, na minha opinião, o tratamento tem que ser feito sob medida. Eu tenho que levar em conta quem é essa criança, que idade tem, qual o grau de comprometimento. Eu não vejo razão para fazer 20 horas semanais num bebê de 1 ano e meio que tem alguns sinais suspeitos. Ele ainda não tem nem diagnóstico. Eu acho que tem que começar o tratamento, mas eu começaria com muito menos horas do que essas que são habitualmente usadas. E na dependência da resposta, você vai modelando de acordo com o que essa criança precisa. Então eu diria que um tratamento minimamente aceitável é essa criança ter acesso a esses 3 profissionais que possam atendê-lo de forma individual. Hoje, no Brasil, a criança tem acesso a quê? Em termos de tratamento? Isso. Em termos de política pública, nenhum, nada. Você tem Então, acesso eu ia perguntar aos isso. CAPS. É lá, né? Então, só que como funcionam, ou como funciona a maioria dos CAPSI em São Paulo, que é onde eu conheço bem. 90% deles têm uma visão psicanalítica do autismo. 90% deles trata de uma criança 40 minutos, uma vez por semana. E a maioria deles atende essa criança em grupo, várias crianças, e com vários profissionais na sala. Com a psicanálise? Sim. Ainda, a boa parte da política pública orientada para o tratamento do autismo ainda tem como base fundamental a psicanálise. E ainda feita de modo absolutamente adequado, né? Meia hora por semana, em grupo. Então não é psicanálise, é nada, né? Essa família não está sendo tratada. Essa criança não está sendo tratada. Entendi. Ou seja, o desafio aqui ainda é muito grande, né? É brutal. Gente, a gente está chegando aqui ao final. Eu não sei, tem aqui um punhado de gente agradecendo, elogiando. Tem gente ansioso aqui porque vai consultar com o senhor. Tem gente aqui já dando dica. Oba! Ó, é médico da minha filha, é médico da minha. E tem aqui, fã não tá faltando.
Pessoal, alguma dúvida, alguma Que bom. pergunta? Tá aqui, ó. Que o Dr. Salomão abriu a mente para não cair em muita coisa que se vende por aí. Ah, o pessoal agradecendo. Legal. Então, pessoal, acho que não tem, né, nenhuma pergunta aqui. Então, o objetivo da Bá nessa live, em parceria com o Dr. Salomão, era trazer aí essa linha do tempo do autismo no Brasil, da intervenção e dos desafios que a gente tem hoje. Ou seja, eles não são poucos, nem pequenos, né? São muitos aí. A live vai ficar salva, todas as nossas lives ficarão salvas. Essa é a primeira live desse projeto em parceria. Todas as outras lives elas serão transmitidas no nosso canal do YouTube para a gente ter lá uma sequência de lives e de temas. E a gente vai contando aqui depois, né, doutor Salomão? Quem é o próximo convidado e qual será o tema. Só uma perguntinha que acabaram de fazer, se eu não Ah, estou não mais vi aqui, que atendendo bom em que o São senhor viu. Paulo. Então, por favor. Era tranquilo e feliz. Eu fugi do inferno e estou vivendo em Campinas. Quer dizer, foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos anos. Estou só atendendo aqui realmente e estou adorando ficar aqui no interior. Ó, alguém perguntando aqui, por que é tão difícil acertar na medicação? Porque é difícil acertar a medicação. Porque cada um de nós responde de forma diferente ao mesmo remédio. Então, não existe. Às vezes a família tem a impressão de que o médico está fazendo tentativa e erro. E é isso mesmo. A gente está fazendo tentativa e erro. O que a gente usa como critério? O melhor medicamento que, para aquelas circunstâncias, teoricamente é o melhor. Vai dar certo? Tá, eu Não sei. posso pensar que, a depender da necessidade daquela medicação, a gente vai precisar, aquilo que você falou, não é só a medicina, não é só a psicologia. A gente vai precisar de um olhar além da medicação para entender o que pode estar acontecendo para alimentar aí algumas queixas. Então, Catrine, veja bem. Na minha opinião, medicamento não é tratamento indicado para todo autista. Então, eu acho que o medicamento, eu sempre acho que uma criança está melhor sem remédio do que com remédio. Porque é inevitável efeito colateral, é inevitável uma série de coisas, eu não sei se ele vai tolerar bem. Então, quando que eu vou usar? Quando todas as outras formas de atendimento não conseguem resolver determinadas coisas, eu vou apelar para a medicação. Mas medicamento não é necessariamente substituto para as outras coisas. Então, não adianta você medicar um autista ansioso se você não trata daquilo que promove a ansiedade dele. Não adianta simplesmente dar ansiolítico. O ansiolítico pode ajudar? Sim. Em alguns casos, sim. Ansiedade é uma comorbidade frequente no autismo. TDAH é uma comorbidade frequente no autismo. Então, por isso que eu disse para você antes, né? Tratar a criança ou a pessoa com autismo, algumas vezes vai além do autismo, né? E eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes sinais e sintomas presentes não são explicáveis pelo autismo. Ele pode ter uma outra condição psiquiátrica, por exemplo, que não vai responder ao tratamento clássico do autismo. Teve aqui uma série de perguntas que que fizeram aqui sobre diagnóstico de adulto, mas acho que a Lu Alves já respondeu. Pessoal, está terminando aqui o nosso tempo. Doutor Salomão, muito obrigada pela parceria. Um prazer, E depois a gente conta juntos quem vai ser o próximo convidado, a data e o tema. E fiquem à vontade para colocar aqui no nosso Insta sugestões de temas para as nossas próximas lives, ok? Boa noite, bom final de semana. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.